Boa noite, Sport Comedy na área nesse dia 13 de outubro de 2022. Antes, eu peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho, dê um like, compartilhe e vamos juntos. Vamos falar de ontem. Ontem não teve, faltou energia aqui no meu bairro, faltou energia no estádio e faltou critério para o árbitro ontem entre Corinthians e Flamengo. Daqui a pouco a gente vai falar disso. E eu vou conversar com o craque Neto, o que ele achou do jogo. O Corinthians ontem fez uma partida mais ou menos, mas o Corinthians foi roubado. Roubado. Porque ontem, primeiro, os primeiros minutos do primeiro tempo, o Flamengo teve duas chances, uma com o Gabigol e uma com o Pedro, que o Cássio saiu e conseguiu antecipar. No mais, o Corinthians teve duas também com o Yuri Alberto, que o volante do Flamengo conseguiu cortar num lance, numa falha do Léo Pereira, inclusive, que o Thiago Maia do Flamengo conseguiu cortar o Yuri Alberto e evitar que o Yuri Alberto fizesse o gol. No mais, o primeiro tempo foi equilibrado. No segundo tempo, o Flamengo teve algumas chances, teve uma bola na trave com o Davi Luiz e algumas chances com o Gabigol. Teve 3 chances seguidas de gol, uma com Everton Ribeiro, uma com o Gabigol e uma com o Davi Luiz. No mais, o Corinthians teve no finalzinho uma melhora, em que um lance, a bola foi cruzada na área, a bola desvia no braço do Léo Pereira, o juiz não foi checar no VAR. Foi pênalti. Os árbitros estão dizendo que não, os ex-árbitros. Como que não? Se vocês viram, se foi nítido, se nem no VAR não foi, entendeu? Então é muito estranho. Boa noite, Neto, tudo bem? O que você achou do jogo? Eu ainda acredito que o Corinthians consiga ser campeão no Rio de Janeiro, apesar que ficou difícil agora, né? Fomos muito prejudicados. Tudo bem, Neto? Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Boa noite a todos. Eu tô de saco cheio da arbitragem ajudar os times como o Flamengo e prejudicar o Corinthians. Se fosse a favor do Corinthians, ai, hein? Se fosse contra o Flamengo, hein? Diga-se de passagem, o mundo caía. Nós fomos roubados, diga-se de passagem. Esse é o termo certo. Nós fomos garfados, diga-se de passagem. E agora a CBF escala o mesmo juiz que ajudou o Cruzeiro lá em 2018, anulando aquele gol do Pedrinho que foi legítimo. E o Corinthians foi reclamar e não conseguiu nada na CBF, diga-se de passagem, porque o título de 2018 o Cruzeiro paga até hoje. Por que você acha que o Cruzeiro foi rebaixado? Porque Deus existe, diga-se de passagem. Porque aquele golaço que o Pedrinho fez foi mal anulado e nem sequer foi no VAR. Nem sequer foi. Então o Corinthians ontem foi roubado, diga-se de passagem. Pênalti, bateu na mão do Léo Pereira. O juiz não foi no VAR, tinha que ter ido, não foi. E o Corinthians ontem podia ter finalizado mais. Gostei do Ramiro, fez uma grande partida. Ô Vitor Pereira, você não podia ter tirado, diga-se de passagem, o Roger Guedes, que é o jogador que vai pro drible, é o jogador que vai fazendo a diferença. Não podia ter tirado. Colocou o Matheus Vital, que não virou nada. Mas no mais, o Corinthians conseguiu fazer uma boa partida. A defesa teve bem. Gil e Balbuena jogou bem, diga-se de passagem. Conseguiu marcar o Arrascaeta, que é um baita do jogador, que o Sormani fala que não joga nada. Ô Sormani, você tá de sacanagem comigo? Você falar que o Arrascaeta não joga nada? Você tá brincando comigo? Arrascaeta é um extraterrestre. Apesar que eu acho que o Flamengo é favorecido. Tudo é a favor do Flamengo. E contra o Corinthians. E os São Paulinos estão falando o quê? Vocês perderam a Sul-Americana? Vocês não jogou nada? Diga-se de passagem. Então vocês ficam quietinho, que vocês têm que primeiro pagar o salário que vocês estão devendo, para depois vir conversar. Agora no mais, o Corinthians eu gostei, que o Corinthians conseguiu pelo menos segurar o Flamengo. Mas eu acredito no Cássio. Para mim, se o Corinthians conseguir fazer o que fez contra o Boca, nós leva isso para os pênaltis e o Cássio brilha. Porque vocês lembram que o Boca era favorito lá, né? O Corinthians conseguiu empatar aqui 0-0 com eles e levamos para os pênaltis e conseguimos ganhar. E o Corinthians nunca duvida do Corinthians, porque o Corinthians consegue reverter até estrela no mar. Diga-se de passar que não tem. Mas vamos que vamos. E o juiz, parabéns para você, juiz. Você conseguiu mais uma vez estragar o que estava certo, você conseguiu estragar.
com certeza. Não é questão de reclamar, tá dizendo que reclamou, mas não reclamou do pênalti para o Atlético Paranaense, sabe? Não é nem questão disso. Se foi pênalti para o Atlético Paranaense, o juiz tinha que ter dado. Mas a questão é o seguinte, não foi no VAR. Então, quer dizer, a gente entende que, como diz o Felipão, né? Tem as dúvidas, né? Então. Então, se fosse a favor, então todo mundo tava falando. Por que que não deu, então? Agora, se fosse a favor do Flamengo, o juiz tinha dado pênalti, com certeza, mas não deu. Então, eu acho que tem que rever a questão da arbitragem, a questão do VAR, que é muito ruim no Brasil. Eu gostei também da defesa, eu achei que o Gil e o Balbuena jogaram muito bem. Acho que o Fábio Santos fez uma partida boa. O Fagner precisa apoiar mais, Fagner cruzar mais. No mais, o Corinthians fez uma boa partida. Faltou um pouco mais de finalização. O Corinthians foi muito discreto na questão de finalizar. O Flamengo levou alguns perigos, o Cássio conseguiu fazer um grande jogo, mas eu acho que o Corinthians tem condição de reverter. E se Deus quiser, o Cássio brilhar lá no Rio de Janeiro. E nós vamos calar esses flamenguistas que estão falando que o Corinthians já é. A imprensa é toda contra o Corinthians. Ninguém é a favor do Corinthians. Se não for o Neto, se não for o Ronaldo Giovanelli, no mais é tudo anti. E nós vamos ganhar. Eu acho que o Corinthians tem que fazer o que fez, mas tem que tentar atacar e jogar no erro do adversário. Esse é o segredo para ser campeão. E se for para os pênaltis, vai dar Cássio, se Deus quiser. Não é isso, Neto? Vou falar uma coisa pra você. O Corinthians é o Corinthians. O Corinthians ganha, joga contra todo e contra todos. Nós é Corinthians, rapaz. Você lembra em 76 que o Corinthians conseguiu reverter aquilo que já davam, como o Corinthians perdeu. Aí o Corinthians invadiu o Rio de Janeiro. Lotamos o Rio de Janeiro. Rapaz, a carreata foi grande. Ô Cascão, a carreata foi grande. Você não era nem nascido, seu Zé Rué. E o Corinthians conseguiu fazer aquilo que tinha que fazer. Então nós temos que manter esse padrão, mas tem que finalizar mais. Ô Adson, você não pode só ciscar. Quem cisca é galinha, rapaz. Você tem que ir pra cima, diga-se de passar, tentar a jogada do drible. Porque é importante isso. Agora, se o Corinthians ontem tivesse feito como não foi dado aquele pênalti, o Corinthians tinha condição, diga-se de passar. O Thiago Maia antecipou bem o Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto é um baita do jogador, nasceu para jogar no Corinthians. Então é o seguinte, o Corinthians tem condição sim, não basta só confiar no Cássio. Nós podemos reverter esse placar e ganhar e chegar mais um título da Copa do Brasil, que vai ser o Teta. Diga-se de passar, vai Corinthians! Vai Corinthians, com certeza, Neto. Temos que ter fé. E vamos juntos. Tá bom, Neto? Então, vamos que vamos. Fechando por aqui e agradeço a todos. Se inscrevam no canal, dê um like e tamo junto. Obrigado, Neto. Eu que agradeço, garotinho. E vamos que vamos, hein? E não esquece que tem jogo de volta, hein? Não esquece que tem jogo de volta. Porque o Corinthians, rapaz, é o Corinthians. Toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Seu Zé Rué. Contra tudo e contra todos. Vai, Corinthians.